Paz seja convosco. Neste vídeo, o quarto vídeo, estou continuando a falar da união entre os irmãos. E quero dizer para todos vocês, é uma alegria muito grande falar nesse assunto. Meu nome é Dirceu Gomes e nestes vídeos que estou produzindo, neste assunto tão importante, e quero dizer para você que não conhece a mim, você ainda não conhece a minha família, eu não vou tomar muito tempo seu para falar acerca de meus irmãos, não, mas falar algumas coisas para que você possa ter a convicção de que está ouvindo quem serve a Deus em espírito e em verdade, porque muitas pessoas estão aventurando pelo mundo afora para falar do nome do seu Jesus. E o apóstolo Paulo chegou a dizer que mesmo que estão pregando por inveja, mas é importante que o evangelho seja anunciado e pregado. Tais pessoas sofrerão a consequência, porque muitos daquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, expulsamos o demônio, falava no teu nome, e uma série de coisas. E a resposta do Senhor Jesus vai ser única: não vos conheço. Não vos conheço. Então, por isso é que eu estou falando acerca um pouco do meu testemunho e de meus irmãos, para que você tenha certeza, se você ainda não viu nenhum vídeo e está começando agora, possa entender que quem vos fala tem uma experiência com o Senhor Jesus desde a infância. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nesse quarto vídeo estou falando acerca como fomos criados. Meus pais, eles nos ensinaram. Tanto meu pai quanto a minha mãe trabalharam muito. E eles trabalhavam para nos dar uma vida digna. Era uma família que vivia em muitas dificuldades. Mas meu pai e minha mãe nunca desanimou, sempre trabalhou. E o seu exemplo no trabalho nos ajudava a gostar também de trabalhar desde a infância. E a nossa união hoje entre os irmãos é uma união muito forte. São como correntes. Eu não sei de que material dizer, porque não entendo muito disso, de material muito forte. Eu só sei que não dá para quebrar a corrente entre esses 7 irmãos, porque estamos num elo muito firme, graças a Deus. E nossos pais, então, com o seu trabalho, não nos obrigava a trabalhar de forma nenhuma, mas apenas passava para a gente a necessidade de trabalhar. E assim muito cedo começamos a trabalhar.
Não trabalho escravo, não, de forma nenhuma. Mas trabalhávamos desde a infância. E a união do meu pai e a minha mãe, isso nos deixava felizes, porque a gente não via eles discutindo, resolvendo qualquer coisa entre eles em voz alta, como se vê hoje. Não. Eu creio que eles tinham os problemas, como temos hoje, mas eles certamente conversavam a sós e assim resolvia. E é muito importante quando isso acontece, quando o casal está unido. Deus concede a vitória, porque os filhos então têm um espelho dentro de casa. Mas quando há desunião, sabe o que acontece? Os filhos começam a dividir. Uns é a favor do pai, outros a favor da mãe. E daí, com um mau exemplo, quando esses filhos se casarem, vão seguir da mesma forma em desobediência. Mas eu glorifico a Deus que nossos pais, e a minha mãe ainda é viva, deu um bom exemplo e nos ensinou. Eu observo só uma coisa, no primeiro vídeo que eu li, foi Provérbios 9, versículo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós somos sábios, graças a Deus, porque estamos servindo a Cristo. Mas esse temor ao Senhor já veio do berço, porque meu pai e minha mãe nos ensinavam a ler a palavra de Deus aos 5 anos, a orar, a estudar a palavra de Deus. E eles tomavam um tempo também para nos ensinar antes de ir para a escola. No estudo secular, eles nos ensinavam também. Quando chegávamos na escola, as nossas notas eram as melhores. Por quê? Porque em casa os pais já ensinavam também. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Foi dias muito difíceis, porque meu pai trabalhava em serviço pesado, a minha mãe também, mas eles não negou. Eles ainda conseguiam tempo à noite e nos ensinava o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e assim crescemos no conhecimento da palavra de Deus. E essa é uma das razões porque somos unidos. E quero dizer-lhe uma coisa, eu tinha por uns 6 anos, quando eu levava almoço para meu pai, 6 a 7 anos, e era numa fazenda bem longe, e andava, quem sabe, 40 minutos ou mais, e eu tinha uns 6, 7 anos, e o caldeirão era pesado, aquele caldeirão para me carregar, quem sabe 800 gramas, 1 quilo, não sei, ou mais. E eu às vezes colocava um pano na alça do caldeirão para carregar, e trocava de mão várias vezes, e chegava lá, meu pai estava batalhando, trabalhando para nos dar o sustento, e isto me encorajou a ajudá-lo. E à noite tinha também o culto na casa de nossos avós, Antônio e a vovó Maria, que muitos dos netos dizem vovó Maria. Às vezes as minhas filhas dizem assim, a vovó veinha, que o Senhor o levou com 94 anos. Então, quero retornar ao assunto sobre os irmãos.
À noite íamos no culto também. E ali aprendi a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E na idade de 10 aos 11 anos, e a minha irmã, a Doralice, ela ia junto comigo nas visitas para que o pastor pudesse saber aonde era a casa dos demais tios. E eu levava um pouco a mala dele. E naquela época, uma mala muito grande, muitos livros, muita coisa, a Bíblia grandona, muito grande. E lembro que na idade de 10 a 11 anos, ele percebendo, ele um pastor metodista, um homem de Deus, ia sempre na fazenda, e ele percebendo a minha chamada para a obra de Deus, ele então conversou com meus pais para me levar para o seminário, para estudar. E meus pais então disseram, ele é quem sabe. Eu tinha uns 10, 11 anos. E sabe qual foi a minha decisão? Não ir para o seminário. Porque eu já ajudava a limpar a roça, carpir a roça. Eu e minhas irmãs, que são as duas irmãs mais velhas. Eu mais velho e as duas. E depois então nasceu a outra. E nós 4 então, eu decidi não ir para o seminário. Se eu tivesse ido para o seminário, quem sabe hoje estaria com os dedos cheios de anel. Mas eu glorifico a Deus por isso, porque escolhi ficar junto com meus pais para ajudá-los e ajudar a meus irmãos e irmãs também. E mais tarde pude aprender isto, que aquele que não ajuda os seus negou a fé. Então, servir a Deus começa dentro do lar. Se você está fazendo isso, você está de parabéns. Mas se não está fazendo, está na hora de começar a fazer. Ajude teus filhos. Continue ajudando os teus filhos. Não deixe somente para teus avós, mas continue ajudando os seus filhos. Porque serão muitos felizes na sua velhice. E tomando aquela decisão, pude então ajudar muito a meus pais e a meus irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, a vida de meu pai e de minha mãe nos encorajava a trabalhar e a ser sincero. E deveria ter idade de 12, 13 anos. Trabalhava também não só na fazenda, mas em outras fazendas também. E não me lembro bem, mas parece que era o cruzeiro, o dinheiro da época. E ganhava um cruzeiro por dia, 30 cruzeiros por mês. E eu pegava todo aquele dinheiro e entregava na mão de meu pai. E ele me dava um pouco. E assim ajudava a família. E hoje glorifico a Deus quando vejo meus irmãos, uns ajudando os outros, uns procurando saber o que está acontecendo com os outros, se estão bem, como está, uns tomando conta dos outros, não de forma irônica, não, mas com toda alegria, sabendo que devemos cuidar do nosso lar, da nossa família.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. E todos meus irmãos estão de parabéns.